E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje vou estar gravando, respondendo perguntas, porque eu sei que tem muita gente aqui no canal que tá chegando. Sejam muito bem-vindos, a gente tá muito feliz em ter você por aqui, tá bom? E pra quem já tá aqui nos acompanhando há um tempão também, eu peço que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas, E eu vou selecionar algumas das perguntas que eu deixei lá na minha comunidade no YouTube. Eu não postei lá no Instagram, mas eu deveria ter postado lá também, Pra você que não me segue lá no Instagram, meu arroba é Luciane com 2N _ Nunes com 2S no final. Me segue por lá também, que eu vou estar mostrando um pouquinho da minha rotina por lá. E vou começar a fazer conteúdo por lá também, tá bom? Em comemoração aos 17 mil inscritos, eu deixei lá na minha comunidade pra vocês deixarem pergunta. Eu sei que muitas pessoas deixou pergunta e outras deixou o elogio, Falou que não tinha nada pra me perguntar e que admirava toda a minha luta, toda a minha garra, que eu sou uma mulher de inspiração. E eu fico muito feliz, gente, de ler comentários assim como esse, tá bom? Eu fico muito grata, sério mesmo. Se vocês tivessem dimensão de tudo que eu já vivi na minha vida, de tudo que eu já escutei, em que coloco uma pessoa pra baixo e a gente lê certos comentários, nossa, mudou a minha vida, vocês, e eu não tenho nem como agradecer. Mas é isso, sem muitas delongas, Já deixou o like no vídeo, se não deixou, deixa o like e se inscreve no canal pra não estar perdendo nenhum dos nossos vídeos. Bora lá pras perguntas. Ó, aqui tem uma mensagem da Marileide, Marileide Correia, um beijo, Marileide Correia. Ela colocou: mulher, você é digna de nossa admiração. Não adianta ninguém procurar o que falar de você, porque não tem. Sempre dando o seu melhor em tudo. Jeová Deus lhe abençoe grandemente, minha querida. Amo demais os seus vídeos, suas crianças, amor que você dá para cada um deles. Parabéns. Eu gostei muito de uma pergunta que a colega perguntou: se você não tem nenhuma pessoa de sua família que possa lhe ajudar com os seus filhos quando você precisa. Então, aqui onde eu moro aqui, que é a minha casa própria, aqui é uma via principal, onde só tem comércio ao meu redor. Eu não sei se alguém assim que já conhece a área daqui sabe como é, mas aqui só tem comércio, não tem uma vizinhança. Onde eu morava, eu estava rodeada de familiares. Porém, eu vou dar um exemplo, de quando eu estava rodeada de familiares. Não fazia muita diferença. Tinha, sim, umas primas que me ajudavam quando eu precisava. Isso foi logo lá no começo do meu canal. Eu tinha ajuda de algumas primas, mas a maioria das primas que eu tenho também tem filhos pequenos e tem marido. E aí fica mais difícil. Tipo, eu não sou do tipo de gostar de ficar na casa de parente que tem marido, por exemplo. Tem uma prima, eu não vou pra lá. E ultimamente elas também não frequentam a minha casa, entendeu? Tipo assim, eu não frequentava a casa delas e nem elas frequentavam a minha. E eu não gostava de ficar pedindo favor, porque eu sabia que cada um tinha sua luta. A maioria tudo com filho pequeno, igual a mim. Cada qual com suas lutas. Então assim, eu sempre fui sozinha. Eu aprendi a me virar sozinha também, muito com algumas coisas que eu vivi na minha vida. Então eu aprendi a me virar sozinha. Inclusive, eu vou deixar um próximo vídeo. É um vídeo, na verdade, que eu contei o que já aconteceu comigo na minha casa, Já aconteceu um episódio gravíssimo na minha vida e eu quis compartilhar um pouco com vocês. Talvez sirva até de alerta para vocês, que às vezes confia muito nas pessoas. Então, esse vídeo eu não gravei ele agora não. Eu gravei ele já tem uns 3 meses, mas eu nunca postei ele aqui no canal. Como amanhã eu vou tirar a minha trança e aí eu vou ficar sem cabelo, vou ficar sem dignidade, pra não deixar o canal sem vídeo, eu acho que eu tô pensando na possibilidade de postar esse vídeo contando o que já aconteceu comigo, tá? E voltando lá pra parte que ela me perguntou, não, aqui eu não tenho nenhum parente que mora aqui perto. Eu só tenho meu pai e minha mãe, que mora a coisa de, uns 15 minutos de carro daqui. Mas possa ser que mais pra frente aí eu explique, com alguma das perguntas, eu explique a situação do meu pai e da minha mãe. Porque eu vi aqui também uma pergunta onde... isso não foi na caixinha de pergunta que eu coloquei, não. Colocaram lá nos comentários do meu vídeo se eu não tinha mãe, pai, se eles são vivos, se eles não são, se eu tenho irmã, se eu tenho irmão. E sim, aí eu já vou responder tudo isso. Como aqui eu não tenho parente próximo que possa ajudar, eu só tenho aqui próximo mesmo, que é a família do pai dos menores, que é a irmã dele, que é a sobrinha dele. Mas todo mundo também, gente, tem a sua vida, tem sua rotina. A sobrinha dele, inclusive, se vocês já viram aqui em vídeo meu, ela tem uma menina de 2 anos, tem um menino maiorzinho. A irmã dele trabalha, ela só chega à noite, entendeu? Então, é coisas que... cada um com sua luta mesmo, gente. Não tem essa de, tipo, ter alguém pra ajudar,
Então eu aqui, pelo menos, eu tenho ajuda de vez em quando, mas eu também procuro não incomodar. Eu tento me virar sozinha. E da pergunta sobre meu pai e minha mãe, sim, meu pai e minha mãe é vivo. Eu não falo com a minha mãe por motivos assim de que foi melhor pra mim, pelo menos foi o que eu percebi. E meu pai, eu não tenho, já tem mais de um ano, desde quando eu fiquei grávida do Iago, que eu não tenho contato com meu pai, não por causa de mim, né? Eu acredito que seja por causa da minha mãe, ou consequentemente a gente não se fala, então o meu pai ela arrasta junto, entendeu? Mas eu vou explicar um pouquinho sobre o que foi que aconteceu entre, assim, o relacionamento entre eu e minha mãe. Entre eu e minha mãe é assim, eu nem sei como é que eu explico, gente, é algo tão complicado, porque tipo assim, eu acho algo chato você falar de, tipo assim, falar de mãe ou de algo, de uma experiência que não foi boa, que já aconteceu com a sua mãe ou com o seu pai. Eu acredito que vocês vão se identificar comigo. Então, tipo assim, é algo que eu acho até chato de chegar e contar o que já aconteceu comigo em relação à minha mãe, tá bom? E aí eu fico sem saber, nem por onde começar, porque, tipo assim, eu tenho medo de falar e tá expondo ela, ou não sei, gente, mas assim, só pra resumir, eu não sei se vocês vão me entender, mas só pra resumir, eu tive uma infância um pouco meio que eu não sei nem por onde começar, gente. Vamos se dizer que a minha mãe, ela deve sofrer, vamos dizer que ela deve sofrer de algo assim, né? Eu quero acreditar nisso. De transtorno de bipolaridade, onde uma pessoa que tá uma hora de um jeito com você, outra hora tá de outro jeito. Então, eu fui levando ao longo da minha vida, na companhia dela. A gente fazia muitas coisas juntas, por exemplo, se tivesse uma promoção numa loja, ela ligava pra mim, falava, me chamava, aí eu ia com ela. Ou então, quando eu também achava uma promoção, um exemplo, essa loja aí de bazar, de preços baratinhos e tal, isso aí já era um motivo pra eu ligar pra ela, a gente combinar e a gente ir. Mas, gente, tinha um lado obscuro, né? Onde ela tava sempre falando mal de mim. Vou dar um exemplo do que falar mal de mim. Eu não tô falando que eu sou uma filha perfeita, mas também não sou uma filha que uma mãe tem alguma coisa pra falar mal, entendeu? Porque eu me considero assim, ó. Eu não incomodo. Eu tipo assim, eu não incomodava nem ela nem meu pai em nada. Tudo eu sempre me virei só. Se eu passasse por algum perrengue, eu passava só. Eu nunca pude contar praticamente com nada em relação ao meu pai e minha mãe. E eu não vou admitir que uma pessoa fale de mim algo que não é apropriado, entendeu? Tipo assim, eu não tava dando aquele lugar pra falar. Vou dar um exemplo. Tinha vez que ela vinha na minha casa e aí ela queria tratamento de rainha, talvez, não sei. Aí ela vinha pra minha casa e começava a criticar as minhas coisas. Por exemplo, eu compro o Delinho, vou dar um exemplo, tá? E ela falava, aí começava a criticar aquela margarina que eu comprava e que ela só usa da vaca e que não sei o que. Aí, tipo, eu ficava calada, entendeu? E aí ela ia pra todos os cômodos da casa, diminuindo tudo em minha casa, diminuindo tudo mesmo. Se ela entrasse no meu quarto, ela já diminuía o meu quarto, falava que o quarto era assim, que o quarto era assado. Nossa, que casa abafada. Tipo assim, gente, a convivência era muito complicada. Isso é só, eu tô falando as coisas bestas, mas as coisas pesadas eu vou evitar falar pra não estar expondo, entendeu? Mas era situações chatas que eu passava e eu ficava aguentando por aquela coisa de dizer, é mãe. Aí as pessoas familiares, inclusive, diziam que eu era muito... assim, nossa, você é muito boa, porque você já passou cada coisa na mão de sua mãe e hoje você é assim com ela. Mas, enfim, eu não vou contar tudo que eu já passei na mão de minha mãe, tá bom? Isso aqui é só um resumozinho. Eu vivi muita coisa. Isso aqui eu tô falando coisas bestas, tá bom? Enfim, gente. Falava isso nas minhas costas e na minha frente me tratava bem. Eu chegava lá na casa dela, ela fazia aquela recepção, mas quando eu dava as costas, ficava falando mal de mim, falando que eu tava cheia de filho e que, tipo assim, ela propagava a minha vida pra outras pessoas como que minha vida tava destruída, entendeu? E isso me deixava muito triste. E aí eu comecei a pensar que se valia a pena tanto eu ter essa aproximação, né? Já que a pessoa me desejava tão mal, me deseja tão mal, né? Então eu pensei o quê? Comecei a me afastar. Que a gota d'água pra mim foi quando eu fiquei grávida do Iago. E ela soube que eu estava grávida do Iago, não me disse nada. E aí ela começou a propagar para o mundo inteiro que eu estava parindo igual um rato e que eu ia encher a casa de filho,
que eu ia parir mais de 10 filhos. E aí, tudo eu fiquei sabendo na gravidez. Na gravidez de Iago, na verdade, eu me afastei de muita gente. E uma das pessoas que eu me afastei foi ela também. Porque assim, gente, onde eu vivo a minha vida, onde se eu tiver 10 filhos e eu não estiver incomodando nem o meu pai nem a minha mãe, eu acho que eles não têm o direito de falar de mim, nem de ficar falando, tipo assim, ficar me diminuindo diante de outras pessoas pela quantidade de filhos que eu tenho. Eu não vou admitir isso de ninguém, tá? Então esse foi um dos motivos, um dos mínimos, que foi gota d'água, que eu decidi, assim, bloquear de rede social, bloquear de tudo e não ter mais contato. Meu pai, nessa situação, ele fica bastante neutro, claro. Ele não frequenta a minha casa para não contrariar ela e também para não trazer problemas para minha casa. Porque, tipo, se ela descobrir que ele vem aqui na minha casa, é capaz de ela vir na minha porta, fazer zoada, ela, tipo assim, ela gosta de falar palavras pesadas, gosta de ser bem, sabe? Então, eu acredito que o meu pai, ele não vem para evitar um problema, entendeu? Então, eu não vejo nem o meu pai nem minha mãe tem mais de 1 ano, que é o tempo que eu tenho de gravidez do Iago. Meu irmão, eu tenho 2 irmãos. Tenho 2 irmãos. Um, que é do mesmo pai e da mesma mãe. Tive 3 irmãos, na verdade. Eu tenho um irmão mais velho, que ele faleceu com 24 anos. Hoje já faz o quê? A idade de Guilherme, eu tava grávida de Guilherme. Hoje faz 12 anos que ele é falecido. Ele faleceu com problema de asma. Deu um ataque, não deu tempo de levar pro hospital. Então foi uma grande perda. E eu tenho o meu segundo irmão, que é o caçula depois de mim, né? Que é 3 irmãos, com meu pai e minha mãe. E meu pai tem um filho fora do relacionamento, que é o João Vitor, que ele deve estar com quantos anos hoje? Eu acho que o João Vitor deve estar com uns 14, 15 anos hoje. E assim, ó, um dos motivos também de ter todo esse transtorno com a minha mãe foi o motivo de eu ter ido conhecer o meu irmão. Eu aceitei conhecer o meu irmão, que foi fora do relacionamento. Quando ela soube que eu conhecia esse irmão, eu já não tinha aquele tratamento, né, de ter carinho, de ter essas coisas. Então, assim, aquilo ali pra ela foi a gota d'água, não sei. Então, tipo assim, qualquer coisinha que acontecia, ela explodia e jogava isso na minha cara. Ah, porque você tá pro lado da mulher, não vou nem falar o nome, né, dele, e que ela que é a sua mãe, e que não sei o que, umas coisas assim, gente, nada a ver, porque eu acho assim, a criança não pediu pra nascer, é meu irmão, ele registrou, paga pensão, e o menino queria me conhecer, na época ele era pequeno, ele tinha a idade de Igor, e eu tava recém-parida de Guilherme, eu aceitei conhecer ele, inclusive eu nem tenho contato com ele hoje, por causa que a mãe dele ficou tão traumatizada com toda a situação que aconteceu quando ela descobriu que eu conhecia o meu irmão. Ela fez uma situação tão obscura que a mãe do menino ficou com medo e não quis mais deixar o menino se aproximar, tá? E, enfim, eu digo assim porque foi muitas pragas jogadas, tanto pro menino quanto pra mim, pra minha vida, pra vida do meu filho, pra vida do menino também. E a mãe decidiu que, pra não ter muito problema nem confusão comigo, ela decidiu que ela não ia deixar o menino mais me ver. Enfim, gente, é uma das coisas, tá? Então eu tenho vivo, né, 2 irmãos. Eu tenho esse que é um adolescente e tenho esse que já é um adulto que vive com ela, tá bom? E acho que eu respondi um pouco, né? Eu espero que eu tenha respondido da melhor forma, porque é uma situação que eu até evito. Eu até evito falar. Ó, vou para a próxima pergunta, que é JR Draco. Ela falou: você é uma mulher, uma mãe excepcional. Não perca um vídeo seu. Adoro você e seus filhos. Apenas pergunto: onde você vai arranjar tanta força? Você sabe fazer de tudo. Beijinhos para os seus. Um beijo, obrigada pela admiração. Então, eu acho que eu aprendi a ter essa força na prática mesmo, gente. Sabe aquela coisa de não ter pra onde correr? Então, nem eu sabia que eu tinha toda essa força, toda essa garra. Na verdade, eu não sabia mesmo. Eu só comecei a ter dimensão disso depois de vocês. Porque onde a gente vive em um ambiente de que as pessoas que eu digo... eu falo de relacionamento e família. A família que eu falo é da minha casa, né? Meu pai e minha mãe. Meu pai não, mas mais minha mãe, né? Onde você vive em um ambiente de desvalorização, você às vezes desacredita do seu potencial. Então eu nem tinha dimensão que tudo isso que eu faço era muito para muitas pessoas, né? Eu tenho
Fora outras coisas que eu sei fazer que vocês não têm nem dimensão, que eu não tenho nem espaço para fazer isso aqui no canal. Mas, nossa, a minha criatividade realmente, eu sempre acreditei, mas com convívio de desvalorização você acaba não acreditando. Então, hoje eu sei da importância do meu valor, graças a vocês. Eu juro mesmo, graças a vocês. E eu sou muito grata por ter vocês na minha vida. E é isso, eu não sei de onde vem tanta força, foi vivendo mesmo. Eu tiro de letra. Fala um pouco da sua família, te vejo tão sem rede de apoio. Você conta com algum apoio familiar? Te admiro. Um beijo, Ana Carvalho. Eu acabei de responder essa pergunta, né? Eu meio que não procuro familiar por conta de que eu acho que todo mundo já tem suas lutas. Então, eu imagino se eu ainda vou aperrear a pessoa com, fica aqui com meu filho pra eu fazer isso, ou eu tô tentando gravar um vídeo e não tenho com quem deixar, eu dou um jeito. Aqui eu tô gravando, fiz uma gambiarra aqui, porque até esse ring light eu fiz uma gambiarra e eu deixei todo mundo na sala, orientei eles, que eu vou gravar pra eles não fazerem zoada, você vê que tá um ambiente calmo. E alguns estão assistindo televisão, outros estão desenhando, enfim, gente, é assim que eu vou tirando de letra, entendeu? Outra pergunta aqui que é da Mi Bueno 22, um beijo, Mi Bueno 22. Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você ainda trabalha com laços? Qual é a sua fonte de renda hoje? Então, eu não tô fazendo laço no momento, não tô fazendo laço porque não está dando, mas a minha fonte de renda hoje é o YouTube. Graças a Deus eu consigo tirar um pagamento bom, significativo, né? Pra mim que moro em casa própria, né? Não preciso pagar aluguel, então supre bastante o meu pagamento aqui do YouTube. Eu tenho a pensão dos meus filhos e recebo o Bolsa Família. Então, junta aí tudo, dá pra gente ficar tranquilamente pagando contas, comprando comida e tirar um lazer, né? Eu tenho que aprender a postar mais coisas nos stories, mas muitas das vezes a gente sai e eu não posto nada. Eu não posto muito também aqui no canal. Teve uma vez que eu fui no Game State, eu nem fiz um vídeo aqui no canal, porque eu acho que quando eu faço vídeo saindo assim com as crianças, lazer, praia, essas coisas, eu acho que não dá muito bom, tá bom? Mas se vocês quiserem que eu traga vídeo daqui de lazer, quando a gente sai, faz piquenique, vocês colocam aí nos comentários que eu vou estar fazendo, tá bom? Outra pergunta aqui que é da Michelle Alves. Parabéns, Lu, você e sua família ganham nosso coração. Um beijo. Lu, você ainda pretende fazer quartos em cima da casa? Lu, faz uma escada para subir para cima, mulher. Me dá uma aflição. Essa que tem aí na lavanderia. Beijos. Deus abençoe vocês sempre. Um beijo, meu amor. Sim, eu pretendo fazer a escada lá na sala, né? Que eu ainda não decidi se a descida vai ser de um lado ou pelo outro. Mas, por conta do carro, que eu ainda tô pagando, né? Comprei muitas peças, tive que pagar mecânico, eu ainda tô pagando. E quando eu terminar de pagar o carro, eu vou começar a meter mão na casa, tá bom? Então, assim, o problema da casa é a mão de obra, que eu acho que fica mais caro do que todos os materiais. Os materiais eu já comprei praticamente todos, tanto da cobertura como da escada. Eu pretendo, sim, fazer a cobertura e fazer os quartos em cima. É meu sonho ter um quarto, tipo assim, a casa duplex, sabe? Sala, o quarto dos meninos eu vou emendar com a cozinha, que vai ficar maior. Esse quarto aqui vai se tornar o quarto de Guilherme, que vai ficar embaixo, que Guilherme gosta dos negócios dele, tudo separado. E os quartos de cima da gente, tá bom? É o meu sonho fazer isso. Apesar que meu sonho mesmo é uma casa com quintal no térreo, onde tem a vizinhança, onde meus filhos possam sair, entrar na hora que eles quiserem. E aqui fica um pouco difícil. Mas Deus sabe de todas as coisas, então gratidão à minha casa também. E é isso, vou para a próxima pergunta. A Andresa Reis, ela é do Rio de Janeiro, ela pediu pra eu mandar um beijo pra ela. Um beijo, Andresa Reis, ela deixou aqui uma mensagem de bastante carinho, mas eu vou procurar aqui perguntas nos comentários. Uma pergunta interessante é essa, foi a Drica Silva que deixou essa pergunta. Parabéns pela mulher forte que você é. Você comprou sua casa ou é de família, te foi passada. Foi criada com seus pais, tem irmãos, pense em mudar para outro estado um dia, beijos. Um beijo, meu amor. Ela fez várias perguntas e eu adorei as perguntas que ela fez. Essa casa aqui foi de quando eu morava com o pai dos maiores, né? A gente morava de aluguel primeiro. Quando o Guilherme nasceu, ele comprou essa casa aqui. Ele comprou uma casa, na verdade, no interior, porque ele pensa em voltar pro interior. Só que eu nunca tive vontade de morar no interior. Aí, a primeira conquista da gente foi a casa no interior. Só que eu não me interessava muito. E a segunda conquista foi essa casa.
Só que depois a gente não deu certo no relacionamento e eu decidi, né? Ambos decidimos que a gente era melhor cada um viver a sua vida. Ele ficou com essa casa do interior e eu fiquei com essa casa aqui, tá bom? Então essa casa aqui foi o pai dos meus filhos maiores que deixou pra gente. Ela perguntou se eu fui criada pelos meus pais. Sim, eu fui criada pelos meus pais. Eu saí de casa, entre aspas, né? Praticamente eu fui expulsa de casa com 17 anos. Expulsa não, foi uma confusão que deu dentro de casa e aí eu corri para não apanhar, corri pra rua. E foi algo até que nem foi culpa minha, o que aconteceu foi um mal entendido. E aí eu corri pra rua e aí a minha mãe jogou minhas roupas tudo na rua. Tipo assim, você não vai entrar não? Ela queria me bater, eu disse que eu não ia entrar. E aí ela, de lá de cima da sacada, ela jogou roupa, meus pertences, tudo. E eu presenciei ela fazer isso com meu pai, com meu irmão mais velho, com o mais novo. E eu sempre falava dentro de mim que no dia que ela fizesse isso comigo, seria a última vez que eu pisaria o pé dentro de casa. Porque todos ela fez isso e voltou. Meu pai, ela fazia isso direto e ele voltava. Meu irmão também, ela já fez isso, jogou a roupa tudo na rua e depois ele voltou. E eu sempre falei comigo que no dia que ela fizesse comigo eu não voltaria. E aí nesse dia, ela queria me bater, eu corri. E olha que eu tinha uns 17 anos. Por conta de uma banana que ela colocou no fogo e meu irmão foi comeu. E quando eu estava dormindo, quando ela entrou, ela pensou que eu tinha comido a banana toda e fui dormir. E aí ela me acordou me dando porrada. E aí eu gritei, acho que eu dei um nome na época, acho que eu falei que pô, não posso falar a palavra. Não fui eu que comi não. No susto, a pessoa dormindo, acordando, tomando vassourada. E aí eu corri do jeito que eu tava, de camisola pra rua, e ela naquela euforia de querer me arrebentar. Ela queria que eu entrasse, eu não entrei, e aí ela começou a jogar minhas coisas tudo na rua. E aí, gente, foi a última vez que eu pisei o meu pé dentro de casa pra dizer assim, eu moro ali. Foi a gota. E aí eu fui morar com parente, morei com prima, morei com tia, fui embora pra Brasília, morei com os parentes de lá. Fui morar sozinha muito cedo, entendeu? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo contando um pouco dessa história de como foi que eu saí de casa, tá bom? Mas é isso. Senão o vídeo vai se estender já pra eu contar toda a minha vida. Mas foi basicamente isso. Eu fui criada com os meus pais até os 17 anos, que foi quando aconteceu esse episódio. E eu nunca mais pisei meu pé em casa pra morar. Ter irmãos, eu falei, né? Eu tenho 2 irmãos. Eu tenho um irmão de 35 anos e outro de 15 anos. Bora lá pra ver se tem mais alguma pergunta aqui. Quando seus filhos estão na escola, você não consegue descansar ou fazer outras coisas? Talvez Iago também, quando for pra escola, te dê mais descanso. Então, quando os meninos vão pra escola, que é assim, 2 vai pra escola de manhã, que é Guilherme e Arthur, e eu fico aqui com os 3 menores. E quando é na parte da tarde, os 2 menores vai pra escola e aí eu fico com os mais velhos. Então, tipo assim, eu descanso, dá pra descansar, gente. Dá pra tirar, assim, eu gosto de fazer as coisas à noite pra durante o dia eu ficar sossegada. Tipo, durante o dia só, às vezes, preciso fazer só um arroz ou botar uma carne na airfry, um frango como hoje. Eu botei um frango na airfry porque já tinha feijão, já tinha macarrão. Então, eu faço assim. Aí, durante o dia dá pra tirar um descanso. Ainda a rotina não tá pesada em questão de cuidados. Acho que é pesado mais do... Eu acho que a minha rotina tá mais pesada em questão da organização da casa, da roupa, mas não das crianças, entendeu? Ela disse assim, na minha opinião, os pequenos que dão trabalho, tente sair mais com eles e também precisam ver que a vida no exterior... Não, a gente sai, eu só não trago, como eu falei anteriormente. Eu parei de postar vídeos aqui saindo com eles, porque eu vi que não dá muita boa visualização, mas eu vou gravar mais. Mas a gente sai, todo final de semana a gente sai. Pronto. Parabéns, Lu. Isso é o começo. Que tá falando é a Gisélia. Isso é só o começo. Eu gostaria de saber se você gostaria de morar em outro bairro, ter uma casa com quintal. Oh, meu Deus, meu sonho. Meu sonho é uma casa com quintal, que tem uma varanda pra fazer uma garagem. Meu sonho. Com certeza, eu queria morar em outro bairro, porque o bairro daqui é principal, eu não gosto. E também tem uma casa com quintal, é outra coisa que eu sonho. Você consegue dar atenção a todos? É a Maiana que tá perguntando agora. Um beijo, Maiana. Você consegue dar atenção a todos os seus filhos de maneira que eles não fiquem com ciúme dos outros? Então, quando o Iago nasceu, Isabela tinha ciúme de Iago.
Aí ela ficava sempre falando, não sei pra que ele nasceu, que não sei o quê, por causa daquele cuidado com o bebezinho, aquela coisa, ninana e tal. Então ela foi presenciando isso e ela tinha ciúme. Só que hoje, graças a Deus, ela todo mundo aqui é de boa. Não vejo ninguém reclamando mais, não. Mas, tipo assim, acho que por Isabela ter sido a menininha da casa, né, era a caçula. Aí, quando Iago veio, sim, ela sentia muito ciúme dele. Mas, graças a Deus, já tá tudo resolvido. Outra pergunta legal aqui. Sabrina Maísa. Um beijo. Sabrina Maísa, o que é isso aqui, velho? É a trança aqui assanhada. Tá me dando uma agonia. Deixa eu botar ela pro lado. Ó, na correria do dia, você consegue tirar, tipo, pra você, tipo, sair, namorar, essas coisas. Amo seus vídeos. Você é uma inspiração como mãe de 5 filhos. Tenho um de 1 ano e 4... um de 4 meses e tô quase enlouquecendo. Então, ó, eu não tenho tempo pra mim. É isso que eu reclamo, inclusive, disso. O tempo inteiro. Tipo, eu não tenho um momento meu, um momento pra eu sair sozinha, não tenho. Todo final de semana eu fico com os 3 menores, porque o pai simplesmente não aceita pegar. Justamente pra isso, pra eu não ter um momento só meu. E aí, muitas das vezes eu aceito, a gente tá todo mundo junto, porque é isso ou nada, entendeu? Como eles são pequenos, não tenho muita escolha, eu vou aceitando. Mas eu não tenho um momento só meu, inclusive eu sinto muito falta disso. Não só por questão de sair, por questão de balada, mas por questão de descanso mesmo. Às vezes eu queria simplesmente ficar em paz, descansar. Tanto é que quando às vezes eu tô assim, eu vou pra minha laje, subo pra laje e fico lá sozinha. O pau quebrando aqui embaixo e eu lá em cima. Depois eu vou e desço, coisa de 30 minutos. Eu tiro esse tempinho pra mim, porque não é fácil de domingo a domingo. Eu não tenho como sair, né? Não tenho como sair. Não tenho como conhecer outras pessoas. Eu não tenho como ter um lazer só meu. De dizer assim, eu vou marcar um barzinho com uma amiga. Ou vou marcar um barzinho com uma pessoa. Não tenho como, gente. Não tenho nem espaço pra isso. Então só me resta esperar, porque eu acho que tudo na vida é fase. Então eu tô conformada com a fase que eu tô vivendo hoje. Embora não seja certo, porque eu acho que a obrigação, né, dos filhos é ser dividida com os pais. Mas enfim, né, nem todo pai é igual. E é isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo, né, porque eu acho que eu falei... Será que eu falei até demais? Vou tentar jogar esse vídeo no canal agora. Eu fiz esse vídeo agora. Que dia é hoje, Arthur? Perdida no... 23 de setembro. Oi. Falei que dia, não que data. Hoje é terça-feira, tá bom? Vou postar o vídeo agora pra vocês em tempo real. E amanhã talvez eu jogue esse vídeo aí contando o que já aconteceu na minha vida. Esse vídeo ele ia estar gravado, só que eu não postei no canal. Se vocês quiserem que eu poste esse vídeo amanhã, porque amanhã não vai ter vídeo se eu não postar esse. Que amanhã eu vou fazer meu cabelo. Porque, ó, aqui, ó, tá bonitinho assim, mas cadê? Ó, olha a situação dessa trança aqui, ó. Já foi, tá vendo? Aí hoje eu vou tirar. E aí... Se a menina não estiver disponível amanhã pra fazer meu cabelo, eu vou ficar sem cabelo. E aí eu não vou gravar vídeo, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma pergunta aqui que eu não respondi, me perdoe. Pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo em algum vídeo de rotina, né, pra vocês. É isso, eu espero que vocês fiquem com Deus aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.